Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. Bem, pessoal, hoje é a parte 2, né, do tópico de energia mecânica, certo? Vamos falar hoje de dois conceitos importantes, né? O primeiro é o conceito de energia cinética, e o segundo será o conceito de trabalho. Sim, o trabalho. Certo? Vamos definir o que é o trabalho e depois vamos demonstrar o teorema trabalho-energia, que é aquele teorema que foi visto lá no ensino médio. Certo? Bem, pessoal, vamos primeiramente fazer do ponto de vista um exemplo mais simples, né? Digamos assim. Eu tenho um objeto que está saindo de um ponto A para o ponto B com uma certa velocidade v, né? E esse objeto ele tem uma massa m. Então, podemos definir uma energia chamada energia cinética, né, que está associada ao movimento. O termo cinética está relacionado com o quê? Com o movimento, né? Com a animação, digamos assim. Cinemática, né? Cinética, então está relacionado com o movimento em si do objeto. Então, todo objeto a qual encontra-se em movimento, atrela-se a ele uma energia, e essa energia chama-se ou define-se como energia cinética, a qual vocês podem observar aqui. É um meio da massa do objeto vezes o vetor velocidade ao quadrado, certo? Só que essa energia cinética não é ainda a energia mecânica do sistema, certo? Não vamos falar ainda da energia mecânica, vamos falar separadamente dos diferentes aspectos ou diferentes naturezas que a energia mecânica pode assumir. Então, primeiramente, vamos falar da energia cinética, certo? A energia cinética, como vocês podem observar, foi definida dessa forma. Existe uma outra forma de se definir a energia cinética, mas não vou comentar aqui agora nesse momento. Vamos deixar isso para depois. Certo? Então, podemos reescrever essa equação que vocês estão observando da seguinte forma. Eu posso reescrever a energia cinética T como sendo um meio, certo? Da massa. E aí eu vou escrever da seguinte forma. Ó, vetor velocidade, produto escalar, vetor velocidade. Ah, Francisco, mas a energia não é uma grandeza escalar? Sim. Tanto que o produto escalar entre dois vetores é o quê? É um próprio vetor, né? Oh, perdão, é um resultado escalar. Chega a ser um resultado escalar. Então eu vou escrever dessa forma. Só que tem uma questão. À medida que o objeto está se movendo, eu não sei se minha velocidade muda com o tempo ou não, certo? Vamos fazer a consideração que o vetor velocidade ele é um vetor que depende do tempo, certo? É um vetor que depende do tempo. Se o vetor velocidade muda com o tempo, o que vai acontecer com o termo T, que é a energia cinética, né? O termo T da energia cinética vai ser quem? Ele vai ser a derivada, né? Ele vai fazer a derivada da energia cinética, certo? Em relação ao tempo. Isso vai ser igual a 1 meio, que é uma constante. A massa não varia, então ela sai, digamos assim, fora da derivada, que multiplica a derivada de um produto, né? E esse produto é um produto escalar. Ok? A gente pode definir dessa forma. A princípio não tem nada contra,
certo? Então, o que vamos escrever aqui agora? Primeiramente, vamos definir vamos resolver, né? Agora eu vou enfatizar aqui, vamos resolver isso aqui, né? Vamos resolver essa derivada. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, né? Eu posso escrever aqui, colocar em vermelho aqui, né? Eu posso escrever que a derivada em relação ao tempo de v escalar v é quem? É v, derivada de v em relação ao tempo, mais quem? Mais, repare que isso aqui é um produto escalar, né? Mais quem? Mais v, produto escalar, dv, dt. Certo? Somando isso aqui, o que vai acontecer se a gente somar esses dois termos? Somando esses dois termos, eu vou ter o quê? Que a derivada em relação ao tempo de v produto escalar v vai ser quem? Duas vezes o vetor v produto escalar derivada de v em relação ao tempo. Vamos pegar isso aqui e substituir dentro do retângulo aqui vermelho. Então eu tenho o seguinte, ó. A derivada em relação ao tempo da energia cinética é o meio da massa. Isso aqui vai ser quem? Vou colocar em vermelho agora, ó. Vai ser duas vezes o vetor velocidade produto escalar da derivada de v em relação ao tempo. Esse fator 2 aqui cancela com o meio. E aí chegamos ao resultado bem interessante. Chegamos no resultado que é o seguinte, ó, que a derivada da energia cinética em relação ao tempo, não estou falando de energia mecânica, estou falando de energia cinética, vai ser quem? A massa, velocidade, produto escalar, dv dt. Certo? Posso reorganizar isso aqui da seguinte forma, ó, dt, a derivada da energia cinética em relação ao tempo, eu posso escrever da seguinte forma, ó, velocidade, massa, dv dt. E a pergunta é, quem é m dv dt? M dv dt, pessoal, não é a força resultante, que é a segunda lei de Newton? Então, temos que, pela segunda lei, pegou a segunda lei de Newton, temos que força é quem? É a massa dv dt. Logo, a expressão da energia cinética vai ser isso aqui, ó. A variação da energia cinética com o tempo é igual a força produto escalar velocidade. Certo? Esse camarada aqui agora, pessoal, repare que isso aqui continua sendo um produto escalar. Certo? Esse produto escalar entre o vetor força resultante e o vetor velocidade, vamos chamar isso aqui agora de um conceito que vocês já viram certamente no passado, que é o conceito de potência, né? Então, por definição, a potência P é a força, é o produto da força, produto escalar da força com a velocidade. Então, chamamos isso aqui de potência.
E qual é a unidade? É joule por segundo, né? Então a unidade de potência é joule por segundo, que é a unidade de energia por tempo, né? Ou a gente pode chamar de watts. Alguns colocam W, outros colocam watts, né? Que é o WATTS. Vamos colocar só W, porque é mais fácil, não ficar toda hora escrevendo watts. É simplesmente o W, certo? Ou joule por segundo, né? Então isso é o conceito de potência, que significa o quê? Que à medida que eu tenho um objeto que possui uma certa velocidade e esse objeto sofre a ação de uma força, o produto da velocidade do objeto naquele instante de tempo com a força que está sendo aplicada gerará uma potência que vai fazer com que a energia cinética dele aumente ou diminua, vai depender do tipo da força, certo? Essa força F ela pode ser constante no tempo ou não. Isso vai depender muito do tipo de força que está atuando. Essa força ela pode ser constante ou não no tempo. Isso aqui é uma nota a ser esclarecida, né? Então, podemos definir aqui, a primeira coisa, que a potência é o produto escalar, a potência mecânica, certo? É o produto escalar da força resultante F com o vetor velocidade V, certo? E podemos definir aqui também que a variação da energia cinética em relação ao tempo é a própria potência, né? Então podemos definir isso aqui também. É uma outra forma de reescrever a forma como que a energia cinética varia com o tempo. Bem, voltando à definição aqui que a gente tinha essa parte aqui, vamos voltar a esse conceito aqui, ó. Chegamos à conclusão de que a variação temporal da energia cinética é o produto escalar da força com o vetor velocidade. A gente podemos trabalhar ainda mais a fundo nessa questão, certo? Eu posso dizer que o vetor velocidade, note que o vetor velocidade, ele é quem? Ele é a derivada do vetor r em relação ao tempo, né? Do vetor posição. Então, quando a gente substitui esse termo ali dentro do v, fazer em azul aqui, ó, quando eu substituo esse conceito de vetor velocidade na expressão que está aqui no retângulo, aqui no v, como que eu vou chegar ao resultado final? Qual será o meu resultado final? Eu tenho que a derivada da energia cinética em relação ao tempo vai ser quem? F, que multiplica quem? Produto escalar dr dt, certo? Agora eu posso fazer uma coisa que não sei se o pessoal da matemática vê isso com bons olhos, mas eu posso dizer que esse infinitesimal aqui cancela com esse outro infinitesimal aqui. Infinitesimal temporal, né? E aí eu digo o seguinte, olha, uma variação infinitesimal da energia cinética, ela só ocorre se eu tiver um produto escalar entre uma força resultante sobre um elemento de caminho ou um elemento de posição, digamos assim, de variação de posição, que é exatamente aqui, ó. Voltando aqui em cima, eu tenho um elemento de posição, sai da posição A para a posição B. Se eu coloco um referencial nesse ponto aqui,
uma origem nesse ponto, eu tenho aqui um vetor, que eu vou chamar de RA, e aqui eu vou ter um vetor chamado RB, certo? E a distância, digamos assim, uma linguagem mais simples, o segmento de A até B seria o que? RB menos RA, que seria o ΔR, certo? Só que a gente tem que pegar pequenos pedacinhos, né, desse segmento de caminho. Então a gente faz o que? Toma o limite quando o ΔR tende a zero e ele se transforma num DR, certo? Que é exatamente o que está aqui embaixo, ó. E aí eu vou definir agora, um objeto chamado trabalho, que é o W. Não confunde isso aqui, né? Que isso aqui é o watts. Watts, vamos fazer assim, né? Opa, aqui acho que ele não está escrevendo. Aqui. Né? Vamos definir aqui um objeto chamado trabalho, que ele é quem? Se eu quero saber, reparem aqui, antes de falar do W, né, que é o trabalho. Se eu quiser agora integrar, se eu quiser agora somar todos esses pequenos intervalos de caminho, do ponto A até o ponto B, do exemplo ali em cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar essa expressão da direita. E aí eu vou ter o total de energia cinética que variou, né? Então eu vou integrar a energia cinética de um instante T1 até um instante T2, né? Uma energia cinética T1 até uma energia cinética T2. E aqui eu vou trazer uma integral também de quem? De um vetor posição R1 até um vetor posição R2. E aí eu vou ter o que? A variação da energia cinética é igual a quem? Ao integral de R1 até R2, que multiplica produto escalar, né? Perdão, produto escalar dr. Esse camarada aqui agora eu vou definir ele como sendo o trabalho, né? O trabalho que está associado à ação de uma força sobre um determinado objeto. E esse trabalho, essa força gera um trabalho que vai fazer com que a energia cinética varie. Então vamos chamar isso aqui de trabalho de 1 até 2, certo? Ou o trabalho de A até B, no nosso caso aí do exemplo anterior, certo? E aí a gente define o teorema trabalho-energia, que diz, olha, a variação da energia cinética, ela é o que? É diretamente proporcional ao trabalho do corpo realizado devido à ação de uma força sobre determinado objeto ou sobre determinado corpo, certo? Ok, pessoal? Então vou reescrever aqui embaixo que a variação da energia cinética é igual ao trabalho de uma força resultante sobre um determinado objeto, que atua sobre um determinado objeto, onde o trabalho ele é quem? A integral de um vetor posição R1 até um vetor posição R2 do produto escalar da força resultante sobre dr, certo? Então esse aqui é o famoso teorema trabalho-energia, né? Teorema trabalho
variação de energia cinética, né? Então, na verdade, não é energia, é energia cinética. Só que, com o passar do tempo, as pessoas acabaram suprimindo, né, o termo cinético, mas é o teorema trabalho energia cinética, ou o teorema trabalho variação de energia cinética, né? Ok, pessoal? Então, fechamos essa parte 2, certo? E na próxima parte, que é a parte 3, vamos falar agora da energia potencial, certo? Ou do potencial. Também tem esses dois termos. E vou mostrar que existe uma relação direta entre a energia potencial e o trabalho. E finalizando, né, finalizando, né, o vídeo, né, mostrar que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, né, vai me gerar o quê? A variação da energia mecânica, que é zero. Mas isso só vale quando temos condições especiais. E é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.